Olá, amados, muito boa tarde, né? Estamos numa tarde de sábado, né? Sábado abençoado aqui em Monte Carmelo. E é mais um momento aqui de alegria, de juntos aqui nós participarmos mais um pouquinho da palavra do Senhor, nosso Deus, né? Hoje eu gostaria de trocar uma ideia com os irmãos a respeito, como é que eu digo, ambição ministerial. Porque você sabe que existem pessoas que muitas das vezes ele está custando a dar conta da vida dele como um membro, um congregado. E ele muitas das vezes, porque o desejar, às vezes um ministério, da maneira correta, não é antibíblico, né? Parece que Paulo ele descreveu quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja, né? Mas tudo dentro da maneira correta e do entendimento correto do que é o ministério. Eu achei importante uma mensagem, um link aqui no Facebook, onde diz o seguinte, que ministério não é para ser visto, ministério é serviço, serviço para Deus, e não é ostentação, né? Então há muitas às vezes que querem, que desejam ministério, um título ministerial, mas para ser visto ou para ostentar uma posição eclesiástica, para se sobressair dentre os demais, ter a oportunidade de estar sentado às vezes em um púlpito de uma igreja, e a coisa não é dessa maneira. Aquele a quem o Senhor escolhe, isso que eu estou tratando em termos de igreja do Senhor, trabalho sério. Aqueles a quem Deus escolhe, né, é para ser líder, mas ser servo. Ele está às vezes ali diante de um trabalho, lidera um trabalho ali, está na responsabilidade dele, mas ele está lidando com algo que não é dele, ele é servo de Deus. E ele está lidando com algo que Deus entregou para ele cuidar, que são vidas. Então há uma grande responsabilidade em cima disso aí. E existem pessoas que brincam, né, com o ministério, às vezes ele nem sabe o que é o ministério. Ele nem sabe o que é galgar uma posição ministerial, né? Hoje igrejas, grande parte de igrejas, está parecendo uma empresa. Vai de pai para filho, né? Se você é filho do pastor, você é genro do pastor, ali você vai herdando ali aquela hierarquia ministerial. Não é mais aquilo feito segundo Deus, porque agora o trabalho certo é feito segundo Deus, é Deus quem escolhe as pessoas corretas e as pessoas sérias, não é verdade? Eu quero ler aqui com você, eu vou ler apenas 2 versículos para você ter noção de um acontecimento muito triste ali no Antigo Testamento. Você vai encontrar no livro de Números, no capítulo 16 do livro de Números, né? No versículo... Aliás, eu vou mais um pouquinho, eu vou iniciar o versículo 1 e vou até o versículo 4, para não ficar uma coisa muito fora do contexto, né? Você já vê aqui a epígrafe do capítulo que diz o seguinte, a rebelião de Corá, Datã e Abirão. E Corá, filho de Izar, filho de Coati, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram, demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos e o Senhor está no meio deles, porque pois vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. Então, amados, nós vemos aqui essa grande rebelião. E o pior de tudo, amados, que esses camaradas que quer fazer rebelião, eles têm uma maneira de persuadir as pessoas, uma maneira diabólica, que vai entrando na mente das pessoas. Você pode observar aqui, como nós lemos aqui, que quem que acompanhou esses camaradas? Procuraram pessoas de nome.
pessoas conhecidas ali no meio da congregação. Então esses, amados, é que você pode ver aonde que começou uma rebelião dessa maneira. Começou com um varão de nome Lúcifer. Quando ele fez a sua rebelião no céu, ele levou a terça parte dos anjos. Ele ocupava um lugar de posição, mas ele desejou ser igual a Deus. Então, amados, todo esse tipo de rebelião, todo esse tipo de movimentação, Deus não está no meio disso aí. Nós vemos aqui que os três se levantaram. Falaram, mas toda congregação é santa. Então por que você quer sobressair sobre nós? Ou dizendo, por que você quer nos mandar? E ele já tinha conseguido ali bastante vamos dizer assim, de aliados, né? Para poder fazer aquela rebelião. Só que Moisés, homem de Deus, quando ele ouviu aquilo ali, ele já viu que um homem de Deus tem visão. Ele já viu o preço que aquelas pessoas iam pagar. E Moisés ali humildemente ele se curvou em cima do teu rosto e foi orar e buscar a presença do Senhor e clamar ao Senhor. Irmãos, eu tenho muita dó da pessoa que entra por esse caminho. As coisas de Deus, amados, são conquistadas segundo a nossa capacidade. Ah, irmão Durval, mas quem capacita é Deus. Não, para aí, não vamos entender errado. Capacidade para fazer a obra é Deus quem capacita, mas Deus não chama a pessoa de qualquer maneira para fazer a sua obra. Não chama. Eu vou te dar um exemplo bíblico, e se eu estiver errado, você pode fazer seu comentário aí abaixo aí do vídeo. Uma das coisas que você não me encontra aqui na palavra de Deus, é Deus chamando preguiçoso para a obra de Deus. Deus não chama preguiçoso para a sua obra. Você não vê um profeta preguiçoso. As pessoas que chamaram ali os discípulos, tudo eram pessoas que trabalhavam, que tinham responsabilidade. Não é? E a Bíblia diz que aquilo que não tem responsabilidade com os seus, como que vai ter com a obra de Deus? Então a obra de Deus é responsabilidade e nós vamos lidar com vidas. Então aquele que está diante de um trabalho que é chamado por Deus, para sobre os seus ombros uma responsabilidade muito grande. Deus sabe muitas das vezes o que um líder passa, que seja ele um ancião, um pastor, um cooperador, né? O que ele passa, às vezes diante da obra, do trabalho do Senhor. Eu admiro muito e vejo ali um retrato de como Deus escolhe uma pessoa e trabalha na vida de uma pessoa para o ministério, que é o caso ali de Josué, filho de Num. Nós vemos a primeira aparição dele, se não me falha a memória, se é em Gênesis, eu não me lembro, ou melhor, não é em Gênesis, está nos Pentateuco, eu não me lembro onde que tem ali a primeira aparição de Josué, na guerra contra os amalequitas. Você vê que Moisés falou para ele, falou, você vai para a guerra, dirigir o povo para a guerra, e eu vou lá para o alto do morro estender minha mão para Deus. Ele poderia ter pensado o seguinte, pô, mas como é que é folgado esse Moisés? Eu vou para a guerra e ele vai lá para o alto do monte? Não, ele simplesmente obedeceu. É a primeira virtude de alguém que é chamado para um ministério, a primeira prova dele é a obediência à liderança. Obediência àqueles que estão ali com a responsabilidade do trabalho. Faz, faz. Ora, não faz, então não faz. Mesmo que você ache certo ou errado, mas simplesmente obedeça. Obedeça. E nós vemos que ele foi. Né? E ali Moisés com as mãos levantadas, quando diz que ele era um homem muito gordo, os braços pesados, começava a baixar as mãos, aí a coisa começava a ficar ruim lá de Josué com seu exército. Aí que veio ali, parece que Ur, e mais uma outra pessoa que eu não me lembro bem, ajudaram ali as mãos de Moisés. Nós vemos, quer dizer, que o ministério é só aquele que estava lá na batalha, ou era só aquele que estava lá de Moisés? Todos os dois ali estavam cumprindo o ministério, uns de ajudar ao homem de Deus a se manter com as mãos erguidas na sua vida de comunhão com Deus. O homem de Deus, irmãos, um obreiro do Senhor, ele precisa de alguém do seu lado para ajudá-lo a manter a sua vida na presença do Senhor. Há momento que ele precisa de companheiros de confiança, de homens de confiança, que possa estar ali para ajudá-lo, orientá-lo, né, a tomar uma decisão diante do Senhor nosso Deus. Né? E Josué estava lá na batalha, no campo, na luta ali, a coisa não estava fácil.
Então nós vemos o exemplo ali, e se você for pregando as referências de Josué, você vai ver que como que Deus prepara alguém para o ministério. Não é uma coisa da noite por dia não, irmãos. Hoje você vê aí, parece que tal de pastor, obreiro e tanta coisa aí, está parecendo linha de produção. É feito aos milhares. Você vê o camarada hoje aí, tá na cachaça aí, na vida ruim, quando é daqui um dia você vê o cara, cadê? Ele é pastor. Mas dizer que a pessoa não tem um pingo de responsabilidade ou de senso de responsabilidade para ele entender o que é o ministério, que nós estamos lidando com vidas, né? E que requer de nós responsabilidade, se dá um aconselhamento para a família e muitas outras coisas. As pessoas não pensam nisso, não, eu quero ser isso. E muitos brigam, faz até greve com o ministério, faz guerra. É menino, faz beicinho também, porque eu quero um cargo ministerial. Oh, misericórdia, irmãos. Quer dizer que já desde você já está mostrando que é menino, que não tem condições, não tem postura para se tornar um obreiro ou dirigir uma congregação, porque é menino, é criança, menino e criança não tem responsabilidade. Então vemos que Moisés era um homem que foi curado. Você vê que quando Moisés tinha 40 anos, ele foi tentar libertar o povo, mas não era a hora, não estava na direção de Deus, e ele acabou cometendo um assassinato e matando um egípcio. Mas depois, quando ele viu que a coisa estava para ser descoberta, ele vazou, foi, parece que para Midian, né? E ali ele ficou 40 anos cuidando de ovelhas ali, aprendendo. Quando chegou o momento certo, foi o momento então que o Senhor se manifestou a ele, para que ele fosse e libertasse o povo, 40 anos depois. Então foi que ele foi com Arão, né, ali do seu lado, e os dois aí naquela batalha, aquela luta ali com o faraó, com você que você já conhece a história, e ali era um homem aprovado por Deus. Não foi um ministério achado, não foi um ministério ali feito da noite por dia, ou feito uma linha de produção, mas foi algo dentro da vontade de Deus, no tempo de Deus, no propósito de Deus e na vontade do Senhor nosso Deus. Então nós vemos aqui que quando um homem de Deus, ele está dentro da vontade de Deus, agindo essa, ai de quem tocar na vida dele. Como nós vemos no caso aqui desses 3 levitas que já tocaram na vida de Moisés e acharam ali, né, uma turma ali para reunir com eles, falando, isso aqui que está comigo aqui é o varão de nome, eu sou fulano, eu sou ciclano, esse aqui é o presbítero fulano, esse aqui é o diácono ciclano, aquele ali é o ancião fulano, aquele ali é o missionário beltrano, e nós vai ali, nós vai resolver esse problema. Olha, cuidado, cuidado que a vida desses homens aqui não foram boas. O término que esses homens tiveram aqui de vida não foram boas, né? Então o que aconteceu? A terra abriu, né? Nós vemos o versículo 24, dizendo para toda a congregação que Deus queria destruir a todo mundo. Moisés intercedeu. Você vê, o homem de Deus, o líder, tem que ter comunhão com Deus. Ele tem que ter um relacionamento restrito com Deus. Que no momento que Deus já queria destruir toda a congregação, falou, não, Senhor, por causa aí de um pecado de um, você vai destruir todo mundo? Não. Aí Deus já, vê tanto que Deus honrava Moisés, falou, não, então peça para sair de perto desses camaradas aí, o versículo 24. Fala a toda essa congregação dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. Aí o versículo 26, desviai-vos, peço-vos das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Cuidado, irmãos, cuidado com o pecado de rebelião, cuidado com a rebeldia, cuidado de você querer tomar uma posição que não é sua. Contenta com aquilo que Deus tem te dado. Se Deus te chamou você para cooperar, coopera, faça com amor, com honra. Faça. Não é melhor do que lá quando você estava caído na cachaça, na prostituição, na vida errada lá fora. Hoje você está na presença de Deus, Deus está te usando, você é um cooperador. Faça o trabalho de cooperador. Você é o zelador da igreja, você lava banheiro, você limpa banco, faz tudo. Faça com carinho, faça com amor. Alguém for chegar, algum Datã, algum Abirão, chegar até você, não, que é isso? Ou seja, para ser ancião, seja para ser pastor, seja para ser diácono, amado, fica na posição que Deus te colocou.
Fica na posição que Deus te colocou, né? Nós vemos aqui chamado de homens ímpios, pecadores, né? Aí eles levantaram, versículo 27, né? E veja o que disse Moisés, no versículo 29, se estes morrerem como morreram os homens, e se forem visitados como se visita todos os homens, então o Senhor não me enviou. Homem que é homem de Deus, tem chamado de Deus, ele tem convicção, irmãos, confiança em Deus. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecerei que estes homens irritaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. Quer dizer que eles desceram com vida para dentro do seio da terra. E o versículo 35 fala, depois que os outros 250 que acompanharam eles, saiu o fogo do Senhor e os consumiu. Então não ficou ninguém para contar a história desse povo, porque queriam as coisas fora da vontade de Deus e tocaram na vida de alguém que estava fazendo a obra do Senhor com sinceridade. Que eu não estou contando aquela história de é só fulano que é ungido, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo sobre tocar na vida de alguém que Deus escolhe para fazer sua obra. E às vezes você ou eu querer uma posição que não é nossa e de que nós não somos dignos. E nós vemos aqui o fim, o resultado destes homens. Os líderes desceram com tudo que era seu vivo para o seio da terra, e os 250 que o acompanharam, saiu o fogo do Senhor e os consumiu. Amados, voltando à história de Josué, você vê durante a trajetória toda ali, Josué ao lado de Moisés, né? Ao lado de Moisés, e viu tudo aquilo ali que acontecia com Moisés, aprendendo. Pode observar que você vendo as referências, sempre Deus falava, depois que Moisés tinha pecado contra Deus, que Deus falou para Moisés, que o povo lamentou e clamou por água, Deus disse para Moisés que falasse com a rocha, e a rocha ia emanar água. Ele então, irado, chamou o povo de rebelde, bateu 2 vezes na rocha para sair água, e por causa disso, ele não entrou na terra prometida. Então Deus disse para ele que preparasse Josué, que animasse Josué. Por que preparar e animar Josué? Porque Josué tinha visto muita coisa acontecer na vida de um homem de Deus. Você acha que é fácil, que ministério é coisa para brincadeira? Então ele viu muita coisa acontecer, inclusive o seu líder que saiu ali, lá tirando o povo do Egito, com toda dificuldade, passando às vezes por momentos até de perder a vida, de ser apedrejado pelos rebeldes, e agora naquele momento ali, ele não ia entrar na terra prometida. O objetivo pelo qual saiu do Egito com aquele povo, mas ele não ia entrar, porque ele não obedeceu a palavra do Senhor. Então com certeza Josué estava ali numa escola, aprendendo. Observa bem que quando Deus foi dar os mandamentos, né, os 10 passaram ali a tábua dos 10 mandamentos ali para Moisés, que ele subiu para o monte, ficou 40 dias no monte, e o povo ali falou, sumiu esse Moisés, que ninguém dá notícia dele, né, e persuadiu Arão a fazerem um deus, um bezerro de ouro, né, e fazer, vamos criar aqui um deus e vamos voltar para o Egito. E Arão ouviu a voz do povo, né, e pegaram ali tudo aquilo ali, aquelas joias tal, e fizeram um bezerro. E começaram uma festa bagunçada, vamos assim dizer por ali. Aí Deus já falou para Moisés lá no alto do monte, falou, seu povo que você tirou do Egito já pecou. E Moisés desceu. Agora veja o que eu acho importante, que quando Moisés desceu do monte, cá embaixo, você encontra Moisés falando com quem? Com Josué. Aí falando, tá ouvindo aquele barulho, tô usando as minhas palavras, aquela movimentação. Aí Josué já disse, que deve ser guerra, tá falando, não, aquilo não é grito de vitoriosos ou de vencidos, aquilo que eles tinham rebeliado contra Deus. Aí quando Moisés chegou ali, ficou muito irado, quebrou as tábuas, tudo. Então nós vemos ali Josué, tanto ele não estava lá junto com o povo da bagunça, mas ele estava ao lado do seu líder. Mas ele também não estava lá em cima do monte onde estava o seu líder, porque ainda não tinha chegado o momento dele. Mas ele estava até onde era determinado para ele. Ele estava aguardando cá embaixo, cá no pé do monte. Amados, espera a sua hora, espera o seu momento.
Aí nós vemos que depois, né, que Moisés foi morto, né, que Deus chamou ele lá para o alto do monte, mostrou a terra prometida e falou para ele que ele não ia entrar. Ah, Senhor, deixa, esquece esse negócio, né? Então ungiu Josué, colocou Josué na frente do povo ali na hora certa, e Josué entrou com o povo na terra prometida. Vemos lá no livro de Josué, no início do capítulo, lá do versículo 1 ao 9, você vai encontrar ali Deus falando com Josué, né, fazendo promessas para ele e tudo, dizendo: olha, não aparte da tua boca o livro dessa lei, ora, não pasme nem te espante. Por quê? Porque ele já estava com toda a experiência, tudo que ele viu o seu líder passar, aquele com quem ele aprendeu. Ele sabia que iria enfrentar dificuldades, ele sabia que iria enfrentar problemas, ele sabia que estar na frente de um povo, dirigindo um povo, não é fácil. E quem que vai estar diante de um povo nos dias atuais, diante de uma igreja, zelando de uma igreja, zelando às vezes de um salão, de uma congregação? Você está contribuindo, irmãos, para que aquele povo entre no reino da glória. Você está conduzindo aquele povo à presença de Deus. Então é muito sério, você enfrenta dificuldade, você enfrenta calúnia, você enfrenta muita coisa. Alguém, desde quando que o trabalho da CCN aqui na minha casa iniciou, alguém disse para mim, achando que eu ia ficar controlado financeiramente, porque eu ia explorar as pessoas, quer dizer, generalizando o que acontece em muitos movimentos. Quer dizer, eu suportei calado, eu não dei uma resposta à pessoa, mas tudo isso aí você passa. Alguém te calunia. Quando você faz um trabalho sério para Deus, principalmente nos dias atuais, quantos que vêm aqui para um trabalho como esse, que vê que o negócio aqui é oração, é louvores sinceros a Deus, é vida de compromisso, é palavra, muitos vêm a primeira vez e muitos não voltam mais, porque não querem ter compromisso com Deus. Isso às vezes te machuca, machuca. Às vezes alguém passa, vê a gente dirigindo o culto ali com 2 pessoas, esse cara é louco, esse cara é maluco. Então hoje quem quer ter ministério, quer até diante de uma turba, sendo aplaudido, fazendo movimentos, ser famoso. Amados, o que interessa para nós devemos lutar para nós termos o nosso nome escrito no livro da vida. E termos o nosso nome escrito no livro da vida, nós temos que honrar o Senhor, honrar sua palavra, valorizar aquilo que Ele nos tem dado. Você que aí tem aí galgando o ministério, que você seja um zelador, você é um porteiro de um templo, você é um cooperador, um diácono, você é um missionário, você é um ancião, você é um pastor. Amado, seja sincero com Deus. E a posição que Deus tem te colocado, valorize, faça com amor, faça com carinho. Eu, no início da minha vida cristã, certa época, eu ouvi um testemunho de alguém falando sobre uma irmã, que ela limpava os bancos da igreja. E que quando o banco que ela passava ali limpando, ela orava: Senhor Deus, abençoa a pessoa que vai sentar nesse lugar, abençoa as pessoas que vão sentar nesses bancos. Quer dizer, fazia com carinho, fazia o trabalho com carinho, fazia o trabalho com amor, entendendo que estava fazendo para Deus, como na realidade é para Deus. Então para que, irmãos, muitas vezes fazer até guerra atrás de posição eclesiástica? Eu quero um nome, eu quero um título. Importa nós ter o nosso nome escrito no livro da vida, e para que isso aconteça, obedeça a Deus. Obedeça aí a liderança ministerial, a igrejas que tem ministério, tem conselhos de anciões, seja obediente, faça da maneira correta, faça da maneira que você é ensinado, que você é ordenado a fazer. E dessa maneira Deus vai te honrar. Deus tanto te honra diretamente, como também você é honrado através daqueles que estão te liderando, que vê que você é uma pessoa de bem, que você é uma pessoa sincera. Então valorize aquilo que Deus quer te dar. Não seja um Datã, não seja um Abirão, não seja como esses 3 levitas que queriam se rebelar contra a liderança, contra o líder que era Moisés, né? Querendo aí uma posição que não era deles, querendo algo que não era deles. E o fim foi a morte de maneira trágica. Quantos amados hoje que não estão mais na presença de Deus, morreram espiritualmente, talvez galgaram até uma posição eclesiástica, mas não fluíram. Por quê? Porque não era da vontade de Deus, porque não era da maneira certa e da maneira correta, não é? E também toma cuidado para você não ser seguidores desse tipo de gente, fazedor de motim, né? Então não seja porque os 250 que seguiram eles foram mortos, saiu o fogo do Senhor e os consumiu.
E aqueles incensários onde eles tinham colocado incenso e fogo, Deus mandou que pegasse aqueles incensários e fizesse chapa e colocasse ali para que servisse de testemunho. Alguém visse ali e lembrasse que aquilo pertenceu a alguém que rebelou contra o Senhor e tocou na vida daqueles a quem Ele escolheu. Então muito cuidado com isso aí. Sirva a Deus com alegria, sirva a Deus com sinceridade. Se você deseja uma posição, ore ao Senhor, que se for da vontade de Deus, Deus te coloca, Deus te dá, mas até lá, faça aquilo que Deus tem te dado para fazer. Faça com carinho, faça com amor. Correto? Age da maneira certa e Deus vai continuar abençoando a sua vida. Entenda primeiro à luz da palavra do Senhor. Se você tem condições, se você preenche os padrões daquilo que Deus requer de um homem de Deus para liderar uma congregação, para liderar uma igreja, para liderar um povo. Isso é trabalho pesado, não é trabalho ostentativo como muitos fazem. Aquele que é íntegro e sincero sofre, como Moisés sofreu. Como Josué sofreu e como muitos homens de Deus, que são exemplos nossos dentro da palavra de Deus, sofreu. E mesmo nos dias aí da nossa vida, aí nós vimos quantos líderes aí de igrejas, pastores, anciões, que talvez já partiram para a eternidade, mas que nós conhecemos, que foram verdadeiros modelos de paciência, de resignação, firme na presença do Senhor, sofrendo às vezes afronta, tanta coisa, mas nunca negou o nome do Senhor. Então a pessoa tem que ter preparo para isso aí, e Deus conhece aqueles a quem tem condições de galgar uma posição como essa. Não pense talvez você ou eu que nós temos capacidade de fazer isso ou aquilo. Se eu estivesse num lugar desse que é meu ancião, a obra de Deus era outra coisa, era mesmo que acabava tudo, porque você ou eu não temos a chamada de Deus para aquilo. Então vamos ficar na maneira que o Senhor nos colocou. Algo que você vê que não está dando certo aí no ministério, com a sua liderança, faça algo para ajudá-lo. Faça como aqueles que viu que Moisés não dava conta de sustentar mais os seus braços por causa de cansado e muito pesado. Eles criaram meios e maneiras de sustentar a mão do servo do Senhor para o alto. Crie métodos e maneira de você manter o seu líder, que talvez você ache que é incapaz, você acha que é melhor do que ele, que a obra não está indo bem. O que você tem feito para ajudar? Ajuda. A maneira de você começar é ajudando, é mostrando humildade, obediência. É aí que você mostra que você tem condições de fazer a obra do Senhor. E agindo desta maneira, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, mas cala a tua boca. E deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus agir na tua vida, apenas observa. Aquilo que é errado, observa para você não fazer. Aquilo que é certo, tenha aquilo como exemplo. Seja espiritual na sua caminhada cristã. E você agindo assim dessa maneira, eu tenho certeza que Deus vai continuar te dando vitória. Não seja um Datã, não seja um Abirão, correto? Porque do contrário, o seu fim não vai ser agradável. E nem seja seguidores desse tipo de gente, que também o seu fim será o mesmo fim dos 250 que o seguiram. Não pense que é porque é varão de nome, eu sou fulano, não, eu sou ciclano, não, é o fulano que está na liderança, não foi o fulano que me chamou para isso, não, nós vamos resolver aqui, cuidado com isso aí. Serve ao Senhor Jesus Cristo e ande de acordo com a tua palavra, ande humildemente na presença do Senhor. Busque a direção do Senhor nosso Deus e agindo dessa maneira, o Senhor vai te honrar na hora certa e no momento certo. Tá bom, meu amado? Fique na paz, que Deus em Cristo abençoe a tua vida. Continue aí vida de oração. Olha, está muito perto de nós ir para aquele lugar que nós esperamos, que nós almejamos tanto, que é a presença do Senhor, né? Se é que você tem esse objetivo também, luta por isso, vencendo batalhas, vencendo lutas e dificuldades, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua família, e sempre que você for estar em oração, lembra do irmão Durval Filho, nós vamos estar juntos na oração, na comunhão, tá bom? A paz de Deus em Cristo para todos os irmãos da Congregação Cristã Nacional, as demais congregações e também para os irmãos também de outros ministérios, você que faz aí um trabalho para o Senhor com sinceridade, com integridade, que Deus abençoe a tua vida. Continue nesse propósito, que eu tenho certeza que talvez nós nos vemos por vídeo, mas um dia nós vamos nos encontrar na glória e nos abraçar e dizer, valeu a pena. Tá bom? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.